Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos aqui com a Marilene e a Lívia da eVisa Immigration e hoje a gente vai conversar com o Douglas, que largou tudo para vir para o Canadá trabalhar com futebol. Olha isso, olha que inacreditável. Ou seja, é um tema relacionado com mudança de carreira no Canadá. A pessoa vem para o Canadá e é o momento de dar uma guinada na vida, né? Você trabalha numa coisa, ele era historiador e ele foi para um lado completamente diferente. Vamos saber detalhes disso e vamos saber como você pode aplicar isso até na sua vida. Vamos lá? Vamos lá. Roda a vinheta. Bom, vamos começar. Essa história é muito interessante, vocês vão gostar. É aqueles relatos de vida assim, que são até inspiradores, né, para a nossa vida. Bom, Lívia, apresente o nosso convidado de hoje. Hoje a gente está aqui com o Douglas Pavoniariente. Ele fez uma transição de carreira, né, incrível. Ele era no Brasil professor de história, pesquisador, e hoje aqui no Canadá ele atua como técnico de futebol e também como coordenador e gerenciador de projetos esportivos em comunidades indígenas. Olha que bacana. E é muito comum, na verdade, que as pessoas aproveitem essa oportunidade de vir para o Canadá, se mudar para um país para mudar de carreira. E eu acho fantástico, desde que você já tenha pego o PR, né? O PR te permite isso, né? Você não fica preso à carreira que você aplicou ou que você fez no Brasil ou que você declarou na sua aplicação. Você pode ser o que você quiser. Então, sem sombra de dúvida, isso é uma ótima oportunidade para se reinventar. Só um parênteses, explica o que é PR, muita gente não entende. Tem gente que escreve PR, né? De passarinho, PR. Explica aí, pessoal, porque tem gente que não entende. Desculpa, PR na verdade é Permanent Resident, ou em português residência permanente. Basicamente é o status que você obtém quando você aplica para a imigração no Canadá. Né? Ele é equivalente ao Green Card americano. Bom, mas vamos lá, vamos para a história, né? Porque é muito empolgante mesmo. A gente conversou um pouco em off, aí isso nos deu a ideia, né? Não vamos nem conversar em off para contar no vídeo, porque isso é muito inspirador, né? Então, conta pra gente aí, Douglas. Primeiramente, agradeço o convite do Canadá Diário, da eVisa Immigration, para contar um pouco a respeito da minha história e da minha trajetória profissional aqui no Canadá. Meu nome é Douglas, eu trabalho hoje em duas organizações, uma como técnico de futebol na Dutch Connections Football Club e como coordenador de projetos esportivos no Right to Play, que é uma ONG, né, uma organização não governamental, que eu trabalho especificamente com comunidades indígenas em 5 províncias do Canadá, Labrador, Ontario, Manitoba, Alberta e BC. Yeah. Essas são as... Yukon eu vou, mas eu vou para Yukon, depois eu vou viajar para BC. É só porque é o aeroporto mais próximo. A minha próxima viagem agora é domingo. E eu estou indo para Whitehorse, que é em Yukon, que é bem longe. Fresquinho, lugar bem fresquinho. bem de ladinho. E depois a gente viaja por 12 horas de carro até chegar na comunidade indígena. Muitas das comunidades que eu trabalho são bem isoladas em relação às grandes cidades do Canadá. É tipo uma aventura mesmo, né? Você vai lá, cada vez é uma aventura. A gente vai para comunidades que são fly-in communities, que são comunidades que você só chega na comunidade de avião, não tem estradas. No inverno, na verdade, é quando as pessoas conseguem levar carros para a comunidade, por exemplo, porque quando os lagos congelam, eles conseguem dirigir por cima dos lagos. Nas demais estações, eles são isolados e a única forma de chegar é via aérea. Muito bacana, muito diferente da realidade da maioria das pessoas, eu acredito, né? Uma mudança sensacional. É muito bom. Bom, agora vamos voltar no tempo, né? Como que começou isso? Você é formado em História? Isso, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também tenho mestrado em História. Meu projeto inicial profissional era fazer o doutorado aqui no Canadá. Essa era a primeira intenção. E virar professor universitário, né? Essa foi a mentalidade que eu vi para o Canadá. Mas algumas coisas mudaram no meio do caminho e eu tive a oportunidade de trabalhar com criança e com futebol, que são coisas que eu adoro. Comecei por aí, comecei como treinador de futebol numa escolinha de futebol brasileira aqui em Toronto, chamado Brazilian Soccer Academy. Me apaixonei pela profissão.
muito gratificante trabalhar com criança, ver o desenvolvimento delas, ver o carinho que a gente recebe delas também. A partir daí eu botei na minha cabeça que eu queria mudar meu foco. Meu foco não era mais fazer o doutorado, não era mais ser professor universitário, mas sim focar em trabalhar com criança, em trabalhar com esporte, e foi dessa forma que eu mudei de carreira. Mas no Brasil você trabalhava na área, você já trabalhava por quanto tempo? Eu no Brasil, eu fiz a graduação e o mestrado, e eu fiz aulas no estágio, eu dei aula como professor estagiário, mas assim que eu terminei meu mestrado, um mês depois eu desembarquei no Canadá. Então não comecei uma carreira como professor no Brasil. Sempre foi apaixonado por futebol, né? E sempre fui apaixonado por futebol. Eu comecei a jogar quando era bem pequeno, como grande parte dos brasileiros, eu acho, né? Mantive essa paixão, joguei na universidade por 7 anos no time da universidade, e quando eu mudei para cá, foi a forma que eu me encontrei de me manter conectado com o futebol. Essa talvez. É uma preocupação de muitos clientes. Lívia, eu vou encontrar um lugar para jogar bola em Toronto? Eles querem manter esse vínculo, né? E o Douglas, ele veio para cá já conectado em relação ao mundo do futebol. Que tinha, né? Já sabia que tinha. E se você está com essa dúvida, por favor, venha, me contate e eu consigo um time para a gente jogar junto. Na verdade, eu acho que o futebol, nesse caso, é mais do que o esporte em si, mas é a questão da sociabilidade que é muito importante. Então, as pessoas que têm uma rotina de trabalho, né, trabalham muitas horas, aquele fim de tarde com os amigos para jogar uma bola e para dar uma risada, eu acho que é importante na nossa vida. E eu continuo tendo isso aqui, né? Eu jogo no time de brasileiro aqui também, tem time de brasileiro, e se essa é uma preocupação sua, por favor, não se preocupe com isso, venha pra cá e a gente joga junto. Mas uma coisa importante é que, por exemplo, o futebol é uma coisa que você se aproximou porque você gosta, né? Você ama, né? Isso é até uma coisa importante para dizer para todo mundo, né? Faça aquilo que você ama, né? Agora, em cima disso, você se formou em História. É uma coisa que você amava, você acabou fazendo por osmose, vamos dizer assim. Como é que funciona? Eu acho que quando eu tomei a decisão de fazer História, eu tinha, se eu não me engano, 17 anos, que é quando a gente aplica para vestibular, sai da escola, aplica para vestibular, e eu caí na pergunta, né, o que eu quero fazer o resto da minha vida? Que talvez seja uma pergunta muito difícil para um adolescente de 17 anos, mas foi daí que surgiu, né, História. E também porque eu queria mudar alguma coisa, eu queria fazer a diferença, queria ser útil para as pessoas, assim como os professores foram muito úteis para mim, assim como meus treinadores de futebol foram muito úteis para mim, eu gostaria de fazer alguma coisa que me preenchesse, me fizesse levantar todo dia de manhã e ir para o trabalho sabendo que eu estou fazendo algo útil. Agora, algo que é interessante, né, da trajetória do Douglas é que, por mais que ele amasse futebol desde o Brasil, ele nunca se viu como um profissional na área por conta da limitação do campo. O Brasil é o país do futebol, mas ainda assim, uma escolha racional entre ser professor e, de repente, trabalhar com futebol, no Brasil é algo que, enfim, né, pouca chance de dar certo. E aqui em Toronto, o que a trajetória dele nos mostra é que, além de ser uma oportunidade de você está mudando de país, mudar de área também, e mais que isso, escolher algo que te preencha, algo que você goste, porque quando ele tomou para ele a postura de, não, eu vou trabalhar com futebol no Canadá, e futebol no Canadá é algo limitado, mas quando ele foi pro college, ele fez um curso e ele foi direto pro mercado de trabalho e está super realizado. Como é que foi a tua experiência aqui no college? Eu em 2017, eu voltei para a escola, voltei para o college, eu fiz Humber College e eu fiz Sport Business Management, que é gestão de projetos esportivos, eu iria traduzir dessa forma. E é um ano, é uma pós-graduação, né? Porque eu já tinha essa graduação do Brasil em História e eu tinha experiência de trabalho na área esportiva aqui no Canadá, no Brazilian Soccer Academy. Eu fui aceito para essa pós-graduação de um ano no Humber College. Assim que eu saí, eu apliquei e realmente eu fui chamado para o Right to Play. A minha posição no Right to Play é Sport for Development Coordinator, que seria coordenador de esporte para desenvolvimento, que tem um foco mais o uso do esporte como uma ferramenta para ensinar, para educar. A minha volta ao college, aos estudos, me ajudou muito a dar um passo à frente nessa minha carreira nova, que eu diria,
na área esportiva aqui no Canadá. Douglas, fala para o público agora como você se sente trabalhando com futebol. Você se sente realizado? E por que você se sente realizado? Eu me sinto completamente realizado por uma série de fatores. Eu gosto muito de me sentir útil no que eu faço. E o primeiro é perceber que o meu conhecimento e a minha experiência no Brasil como jogador de futebol, jogando futebol, foram valorizadas pelos canadenses, tanto pelos donos das escolinhas de futebol que eu treinei na Brasília Soccer Academy, eu treinei na escolinha do Barcelona, aqui em Mississauga, que é do lado de Toronto, e hoje eu estou no Dutch Connections. E todos os meus chefes, os donos ou mesmo os technical directors, os diretores técnicos, sempre valorizaram muito a minha experiência do Brasil. Então é algo que eu trouxe comigo, né? Algo que eu, enquanto eu estava jogando, eu nunca pensei que todas essas horas que eu dediquei ao esporte fossem refletir numa carreira, fossem me ajudar a achar um emprego muito bom que eu tenho hoje. Trabalhar com crianças, hoje eu sou head coach, que é o técnico principal do Sub-9, eu gosto de trabalhar com as crianças pequenas. Eu acho que eu posso contribuir muito mais, não só ensinando a parte técnica do jogo, mas também, e tão importante quanto, é ensinar princípios básicos no ambiente esportivo, como competição saudável, trabalho em equipe, muitos outros aspectos que vão além do esporte. Independente do esporte que você pratica ou que você gosta, você vai achar elementos que são mais importantes do que o jogo em si. Mas a questão da história, você era formado em história, ajudou em alguma coisa nessa sua profissão atual? Com certeza. Até tem um caso curioso para contar a respeito disso, Dimitri, que foi quando eu estava saindo do college, eu fui me preparar para entrevistas e para o novo mercado de trabalho, nova área que eu queria ingressar. Eu fiz um mock interview. Mock interview é uma entrevista de mentirinha. É uma entrevista que você se encontra com entrevistadores reais de áreas de trabalho que você tem interesse ou não, só para você treinar, né? Como você vai falar, como você se apresenta. Foi com o pessoal do banco, do CIBC. E nessa entrevista, o entrevistador me perguntou: por que você não aplica para o banco, para o CIBC? Aí eu falei: porque eu não tenho experiência nenhuma na área de finanças, na área bancária, é uma área totalmente nova para mim. Ele falou: não importa, eu vejo pelo seu currículo que você é uma pessoa que tem graduação, você é uma pessoa que tem mestrado, você é uma pessoa que é inteligente, você consegue aprender coisas. O que você tem que fazer no banco, a gente vai te ensinar. O que a gente espera do funcionário, a gente ensina. A gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas motivadas, pessoas que não desistam fácil, pessoas que sabem lidar com pressão. Então, acho que isso conecta com a pergunta e também mostra que, independente da sua área no Brasil, você pode ir tentar em outra área completamente diferente, mesmo sem ter experiência nenhuma naquela área, que você vai ser ouvido, pelo menos. Ou seja, ele queria te contratar, não era para contratar, mas ele queria te contratar. Eu não sei se ele queria me contratar ou me motivar, mas que ele me convidou para aplicar, ele me convidou, me deu o e-mail dele para mandar o currículo, para ele ajudar a arrumar meu currículo, mais voltado para a área bancária. Eu fiquei lisonjeado, na verdade, em saber que as portas de outras áreas que eu nunca imaginei poderiam estar abertas. Isso é muito bacana aqui no Canadá, né? Quando a gente diz que o Canadá está de portas abertas para os imigrantes, eles acolhem de fato, né? O nosso background que a gente traz de experiência educacional ou profissional importa. Eu sempre falo isso para os meus clientes. De fato, a gente vai ter caminho aqui, a gente vai ter possibilidades, mesmo na tua área. Se você quiser mudar de área, com certeza você vai ser muito bem acolhido aqui. E isso também mostra quão aquecido é o mercado canadense, né? Que ele não se limita à área ou à experiência em si. E para falar a verdade, é um princípio que até na Evisa eu adotei, assim, na parte de contratação, né? Eu olho os valores da pessoa. A pessoa é responsável, é honesta, é confiável. A gente ensina toda a parte técnica, né? Porque não tem como, a pessoa provavelmente não sabe imigração, né? Não trabalha com isso antes, a gente tem que fazer todo um treinamento bem reforçado para quando a gente contrata, mas os valores são importantes. E isso é uma cultura canadense. É muito comum que o mercado seja aberto para pessoas que
quer entrar numa nova área que não tem nada a ver com a área anterior, e o que eles vão valorizar são os valores morais e éticos do candidato, né? Bom, eu tenho uma pergunta também, e eu acho que é bem importante para falar para as pessoas que são apaixonadas pelo futebol. Conta um pouquinho do cenário do futebol aqui em Toronto. Canadá, né? Boa pergunta. O Canadá está crescendo muito, o futebol no Canadá nos últimos anos. Um dado interessante é que em Ontario, na província onde Toronto fica, tem mais crianças hoje registradas para jogar futebol do que para jogar hockey. A Ontario Soccer, que é a organização provincial que controla o futebol na província, tem mais membros do que o Ontario Hockey. Agora, o futebol feminino mais forte, né? Como é que funciona? O futebol feminino também é muito forte, especialmente no nível profissional. O Canadá, se eu não me engano, é top 5, entre os 5 melhores países no futebol feminino. O futebol masculino está ainda em desenvolvimento, acho que demora um pouco até chegar ao nível de países como Brasil, Argentina, europeus também, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Mas vai ter Copa aqui, não? 2026 a Copa vai ser aqui, né? Junto com... Também polêmica essa Copa, né? Também polêmica, como toda Copa, eu acho, né? Sempre dá o que falar, mas Canadá, Estados Unidos e México vão co-host a Copa, né? Vão sediar juntamente, e vai ser bom para o futebol no Canadá ter essa Copa aqui, porque sempre mexe com a paixão, cria um ambiente legal, e o futebol tende a se beneficiar bastante com essa Copa. Mas de maneira geral, para a criança, respondendo a pergunta da Marilene, o futebol aqui, para técnico de futebol, por exemplo, é mais rentável do que esse técnico no Brasil ou na Europa. Porque aqui a ideia de business, esporte como business e entertainment, né, que é diversão, é muito forte. Então, as escolas aqui são caras de futebol. Então, as organizações, elas têm como pagarem relativamente bem os técnicos, principalmente se forem técnicos dedicados, com conhecimento. A gente começa devagar, né? Eu, quando comecei só carregando material, porque eu só queria estar envolvido no futebol. Eu queria uma oportunidade, mesmo se fosse para encher bola. E foi assim que eu comecei. Eu acho que é uma caminhada, né? Até onde eu cheguei hoje, que é treinar uma das equipes mais competitivas do Canadá. Eles são muito novos, só 9 anos, mas o talento é incrível. E eu prevejo que no futuro, quando essas crianças que eu treino hoje atingirem uma idade de 17, 18, 19 anos, o futebol no Canadá vai se transformar bastante. Bom, a gente sabe que é difícil, né? Obviamente que é difícil, mas valeu a pena. O que você tem a dizer? Valeu muito a pena. Eu acho que não é uma decisão fácil mudar de país, né? Quando a gente chega nesse momento que a gente pensa, vou deixar o meu país para trás para tentar algo novo, num país que eu não conheço ninguém, que eu não sou tão certo a respeito da língua, se eu vou me adequar, se eu vou me adaptar ou não ao frio, à nova cultura de trabalho. No meu caso, valeu muito a pena. Num primeiro momento eu pensei, vou ter que descer um degrau, acho, na minha carreira e talvez começar de novo, mas não foi isso que aconteceu. No começo a gente tem que mostrar a cara, né? A gente não pode ser medroso, a gente tem que ir tentar aplicar, conversar com pessoas, criar nosso networking. Uma coisa curiosa que aconteceu comigo foi que uma criança que eu treino, eu nunca imaginaria isso, mas o pai dessa criança que atende as práticas e me assiste dando treino para o filho dele, ele é o fundador de uma organização chamada Right to Play. O nome dele é Johan Koss, ele é da Noruega, ele é 4 vezes campeão, medalha de ouro em skate em velocidade, speed skating, e ele criou essa organização, que é uma ONG, que é a ONG que eu trabalho hoje, e ele um dia se aproximou e me ofereceu uma vaga na organização que ele fundou. E eu nunca imaginei que isso iria acontecer, e eu nunca trabalhei esperando esse reconhecimento. Eu trabalhei sempre dando o meu melhor, sempre fazendo o máximo que eu pudesse fazer, mas alguém estava me observando, alguém estava prestando atenção em mim, alguém que me abriu as portas para uma carreira mais sólida na área esportiva aqui no Canadá. Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Agora, para entender, tá? Talvez o pessoal não tenha compreendido direito. Você falou que você trabalha com os indígenas, então agora você está focado no futebol
com os indígenas, é isso? Os First Nations, né? Indígenas não se usam muito. O meu trabalho com First Nations, ou indígenas aqui no Canadá, não só em relação ao futebol, são outros esportes também, inclusive futebol, e a gente trabalha muito baseado no que a comunidade quer fazer. Onde há o interesse em fazer lacrosse, basquete, vôlei, futebol, artes marciais, a gente faz o máximo para a gente conseguir criar programas nessas localidades que, como eu disse, são muitas vezes afastadas dos grandes centros, para que a gente ajude a criar um ambiente onde as crianças aprendam a trabalhar em equipe, a ter hábitos saudáveis e todos os outros benefícios que o esporte pode proporcionar. Bom, bacana da trajetória do Douglas, né? Um balanço é que mostra que quando você sai do college, esse é um investimento assertivo aqui na província de Ontário ou no Canadá como um todo, você se prepara para o mercado de trabalho, a tua bagagem, o teu background é bem aceito, vale a pena você vir para cá, investir nesse plano de estudos, porque você vai para o mercado de trabalho, independente se você opta por continuar na tua área ou trocar de área. Tem um outro detalhe muito importante, Mara, não sei se você também tem esse feedback de clientes, tem muitas pessoas que estão insatisfeitas no Brasil com a sua carreira e tomam essa oportunidade de mudar, né? A partir do momento que elas tomam a decisão e escolhem o Canadá, elas cogitam também a possibilidade de trocar de carreira, então fazer um college numa área totalmente diferente. A gente sabe que esse é um risco, é nossa obrigação informar o cliente de que isso pode ser um risco no acesso da aplicação, mas de certa forma a gente tem que encorajar, e no momento que essa vontade de estudar, de trocar de área genuína, você vai poder contar com a nossa equipe para costurar muito bem essa argumentação, para tornar a tua aplicação forte, mitigar esse risco, porque se você pensa que talvez no Canadá é a tua futura casa e de repente você quer explorar uma nova carreira, você vai poder contar com a nossa equipe para fazer esse sonho se tornar realidade. E se for esporte, né, ou algum hobby, é bem mais fácil de costurar essa mudança de carreira. Então, assim, eu sou muito mais crítica no processo de visto quando a gente fala assim, uma pessoa que, sei lá, engenheiro quer fazer, hotelaria. Hotelaria, medicina. Então é uma coisa completamente diferente. Mas assim, quando é hobby, a verdade é que tem uma ligação, né? A gente tem vários casos de clientes que aplicaram e falaram assim, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito desse esporte e eu quero me preparar para essa linha e dessa forma é possível, né? Fotografia, culinária, então as coisas ligadas ao hobby é até tranquilo assim de fazer essa defesa, é comum e a gente tem muitos casos de sucesso, então... a gente usa o termo amador, né? A pessoa, amador por quê? Porque ama fazer aquilo, né? Então você leva adiante, faça o amador virar profissional, né? Com certeza, o Canadá com certeza pode ser o lugar para você que está insatisfeito com a sua carreira no Brasil, de repente começar a ter um novo começo, né? Pois é. E se a pessoa se interessou, se a pessoa está meio insatisfeita com o que faz, de repente a hora de renascer é essa, né? É um renascimento, é um renascimento mesmo, né? Quando você está mudando de país, você vai reaprender tudo e a hora, de repente, você vai reaprender um novo ofício, né? Se você tem aquele sentimento assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho o menor prazer em trabalhar com o que você trabalha, com certeza é uma oportunidade de explorar. E a gente vai estar aqui para te ajudar. Bom, como que vocês podem ajudar? Quem tem interesse em vir para o Canadá, para trocar de carreira ou não, né? Como que vocês podem ajudar? Bom, o primeiro passo é você agendar uma consulta conosco para que a gente possa entender o seu perfil e alinhar uma estratégia de imigração, seja pela via temporária, talvez você esteja pronto para chegar aqui como um residente permanente, mas a consulta vai te ajudar a entender esse caminho. Se eventualmente o seu caminho é pela via temporária, ou seja, talvez um programa de estudos aqui no Canadá é o que vai potencializar o seu perfil, é o momento de você escolher qual carreira você quer seguir e deixar nas nossas mãos a tua aplicação para a gente costurar muito bem essa aplicação, mitigar qualquer eventual risco e te ajudar a ter sucesso a realizar esse sonho. E para agendar a consulta é só entrar no nosso site visaimmigration.com, clicar em agendar consulta. Você pode escolher entre os nossos consultores em Toronto, incluindo a Lívia, a gente tem a Karina aqui também, temos os consultores em Vancouver, ou você pode mandar um e-mail para a gente no contact@visaimmigration.com. Muito bom, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Queria agradecer muito aos convidados, foi muito inspirador, né? Eu gosto muito dessas entrevistas inspiradoras, né? Eu acho que enche o nosso coração de alegria e de esperança, né? Uma coisa muito boa. Muito bom. É isso aí. Vocês gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal. Se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber novidades. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.